Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane, estamos no CEAD Centro de Ensino à Distância. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Se não, aproveite para se inscrever e assistir todas as aulas que nós temos por aí. Bom, nós vamos falar sobre apresentação oral. Tenho certeza que muita gente já passou perrengue para fazer uma apresentação oral. Mas o que é mesmo uma apresentação oral? A apresentação oral é quando você precisa estar diante de outras pessoas, né? Seja presencialmente, seja online, apresentando algum assunto, expondo um trabalho, apresentando um trabalho de escola, não é? Ou apresentando um projeto, quando vocês forem trabalhar, né? Vocês terão que fazer isso aí nos trabalhos de vocês. Então, a apresentação oral é estar diante de outras pessoas, apresentando um conteúdo, um trabalho, um projeto. E muita gente treme de medo na hora de fazer uma apresentação oral, não é? Muitos alunos não querem apresentar trabalho, não querem fazer apresentações musicais, teatrais na escola, porque não conseguem estar diante de outras pessoas fazendo a apresentação oral. Então, o desafio da nossa aula é esse, ó. Você se sente tranquilo para falar em público, apresentar trabalhos e falar diante de muitas pessoas? Quer descobrir um segredo para conseguir fazer isso? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre o conceito de apresentação oral e vamos ter algumas dicas de como fazer isso. Dicas na área de língua portuguesa e depois nós teremos aulas também sobre dicas de comportamento, né? De como se manter diante das pessoas e vencer o nervosismo, o medo. Então, vamos começar a nossa aula. Veja bem, conhecendo. As apresentações orais são atividades comunicativas em que um indivíduo ou grupo expõe ideias, informações ou projetos para uma audiência. A audiência, né, é um grupo de pessoas, utilizando a fala como principal meio de expressão. Elas podem ocorrer em contextos acadêmicos quando nós nos falamos de apresentação na escola, na universidade. E aí, profissionais no trabalho ou sociais, né? Na igreja, por exemplo, e tem como objetivo transmitir mensagens de forma clara, persuasiva e envolvente. Quando ele fala persuasiva, é convencendo, né? Fazendo com que o outro compre a ideia que você está vendendo, que a pessoa compreenda aquilo que você está falando e leve aquilo para ela, né? Que ela consiga compreender e aceitar aquilo que está sendo dito. Então, é disso que ele está falando, né? Toda vez que nós vamos apresentar um trabalho, ou apresentar um projeto, ou até mesmo quando você vai falar alguma coisa diante de outras pessoas, você quer que as pessoas aceitem o que você está dizendo, compreendam, né? E que se envolvam com aquilo. Então, a nossa apresentação deve deixar essa impressão nas pessoas. Vamos lá, continua. Uma boa apresentação oral combina um conteúdo relevante, quer dizer, um conteúdo importante, uma coisa interessante, uma organização lógica, né? E habilidades de comunicação, tanto verbais quanto não verbais. E é sobre essa organização e sobre essas habilidades de comunicação que nós vamos ter umas dicas agora. Então, veja bem aí as dicas. Dicas para você fazer uma boa apresentação oral. Primeira coisa, domine o conteúdo. Conheça profundamente o tema que será apresentado. Isso ajuda a transmitir confiança e responder perguntas com segurança. Bom, falando sobre esse tópico, quando a gente fala sobre conhecer o conteúdo que vai ser apresentado, isso é óbvio, mas muita gente não se preocupa com isso. Nós observamos isso, por exemplo, quando os alunos vão apresentar trabalhos na escola. Muitos não estudam o conteúdo antes, não leem, não ficam por dentro daquilo que está dizendo ali no conteúdo, e aí chega lá na frente e não sabe o que falar. Aí passa aquela vergonha danada, né? Porque fica ali na frente, aí eu brinco, parecendo um mocó. Que é isso, né? Fica tentando ler, tentando adivinhar. Se o professor fizer uma pergunta, não sabe responder. Então, gente, vamos parar de passar essa vergonha, não é? Por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa saber para fazer uma apresentação oral é o conteúdo que nós vamos apresentar.
Então, nós precisamos estar a par daquilo que vai ser dito. Nós precisamos dominar aquele conteúdo e já nos preparar para algumas perguntas óbvias sobre aquele conteúdo, para nós respondermos com segurança. Então, gente, vamos parar de passar vergonha na hora das apresentações na escola, combinado? Segundo tópico, a segunda dica. Estruture o texto. Organize a apresentação em 3 partes. Introdução, quando você vai apresentar o tema, o objetivo, conceituar o assunto. O desenvolvimento, que é onde você apresenta os argumentos e as informações principais. E a conclusão, que é quando você finaliza e fecha a sua apresentação. Olha, eu tenho certeza que se você organizar o seu texto para a apresentação, e aí, professora, mas eu não posso ficar lendo. Mas você organiza mentalmente. Primeiro você faz ali um resumo, né, dos principais tópicos. Você vai começar apresentando o assunto. O que é aquele assunto, né? Isso é a introdução. Depois, quais são as informações importantes sobre aquele assunto, que é o desenvolvimento? Os tópicos mais importantes que precisam ser falados. E a conclusão, que é quando você retoma o seu assunto e finaliza, falando da importância de saber daquele conteúdo, da importância de saber daquele assunto, ou da importância daquele projeto. Então, é assim que nós finalizamos. Então, começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Organize esses tópicos na sua cabeça, que eu tenho certeza que você vai fazer uma boa apresentação. E, é claro, dominando o conteúdo, né? E aí, o terceiro tópico, qual é ele? Use uma linguagem clara e objetiva. Evite termos técnicos desnecessários ou palavras muito complexas. Adapte o vocabulário ao público-alvo. Veja bem, se você vai apresentar para a sua sala de aula, e é um conteúdo, é claro que você precisa falar os nomes relativos àquele conteúdo, os termos que são relativos àquele conteúdo. Mas aproveite para explicar o que significa isso numa linguagem mais simples, né, com uma linguagem mais clara, e vá preparado para que as pessoas perguntem o que significa isso então, né? O que isso tem a ver com isso? Quando as pessoas perguntam sobre esse conteúdo, que se você dominar o conteúdo, você vai esclarecer uma linguagem mais simples e direta, tá bom? Sem ficar enrolando, sem perder tempo, mas esclarecendo e pensando em quem está ouvindo o seu trabalho. O professor vai estar ali avaliando o seu trabalho, a professora, né? E aí, você também precisa falar uma linguagem, e é claro, nós vamos falar aqui sobre a linguagem formal, né? A apresentação oral, as apresentações orais, exigem que nós utilizemos linguagem formal. Então, às vezes, nós usamos expressões da oralidade, como né. Eu uso muito né nas minhas apresentações orais, porque é mesmo que um vício de linguagem, da linguagem oral. Mas precisamos tomar cuidado com essas expressões, evitar gírias, né? Então, organizar melhor a nossa fala para que nós falemos de maneira clara, objetiva e prezando pela linguagem formal. Vamos para o quarto tópico. Cuide da pronúncia e da entonação. Pronuncie as palavras corretamente e use a entonação para enfatizar pontos importantes, mantendo o interesse da audiência. Você já observou que quando um professor está dando aula, ou quando um palestrante está fazendo uma palestra, eles costumam enfatizar, aumentar o volume da voz em partes que eles acham mais importantes, chamar a atenção do público para partes que eles querem destacar. Então, essas estratégias são importantes para manter a atenção e para manter o foco naquilo que é mais importante da sua apresentação. Pode-se usar essas estratégias. E outra coisa, às vezes o aluno vai para frente, está com vergonha ou não quer apresentar, e aí ele ou fala muito rápido ou fica gaguejando e pausando a sua apresentação. Tudo isso atrapalha a apresentação oral. Então, fale num ritmo que as pessoas entendam o que você está dizendo, numa altura que as pessoas compreendam, porque tem gente, eu brinco com os alunos, falo, ó, você está aí parecendo que está com angu na boca, não, e ninguém entende o que ele está falando. Abaixa a cabeça, né? Ninguém entende o que ele está falando. Então, levante a sua cabeça para que a sua voz alcance todas as pessoas, fale num tom em que todas as pessoas da sala, né, ou do auditório vão te ouvir. E
tente falar de uma maneira não muito devagar e nem muito rápida, para que mantenha um ritmo na sua fala, certo? E a quinta, evite gírias e repetições. Utilize uma linguagem formal ou semi-informal, dependendo do contexto, e evite repetir palavras ou expressões. Essas repetições que nós temos o hábito de fazer, né, e acaba virando vício de linguagem, nós devemos evitar nas apresentações orais. Quanto mais formal for a situação da nossa apresentação, dependendo do nosso público, e aí nós vamos sempre lembrar do público-alvo, mais formal deverá ser a nossa fala, né? Mais formal nós vamos usar a língua da maneira que o nosso público-alvo seja atingido. Então preste atenção, quem é que está ali assistindo a sua apresentação e tente colocar a sua linguagem da maneira mais formal possível, de acordo com o público. E às vezes não tem problema, você pode usar alguns termos informais, né? Mas evite gírias, e expressões também de baixo calão. Então, vamos tomar cuidado com a nossa linguagem quando formos fazer apresentações, certo? Eu trouxe para vocês algumas dicas dessa parte da comunicação, da língua, dos níveis de linguagem, mas na próxima aula vou trazer algumas dicas de postura, de movimentos, de gesto. Então, aguarde e acompanhe a nossa próxima aula sobre apresentações orais. Espero que essa aula tenha te ajudado, que você faça cada vez mais apresentações orais com competência, com, com a capacidade de atingir o seu público-alvo. Eu te aguardo para a nossa próxima aula.